19 de abril, terça-feira. Hoje eu não consegui gravar a parte da manhã, então o vídeo hoje vai ser bem curto. Tinha notícia às 9h30, licença de construção e início de construção de casas, Estados Unidos. Depois disso, mais nada. Então eu comecei o dia hoje no dólar. E aí no dólar, o que eu tinha? Essa linha de tendência aqui do gráfico diário. Ele fez esse fundo, e aí ontem ele fechou não, né? Antes do fechamento ali, ele testou essa linha. Então hoje eu já tinha um viés até comprador pela condição do MACD. Ele vindo renovando o fundo, né? E o MACD deixando o fundo mais alto aqui nessa condição. Então por isso eu estava procurando por compras. E aí, no gráfico de candles, nos 10 minutos, segunda barra do dia testou a mínima de ontem, a linha azul. Então esse teste aqui, com essa rejeição, acionou o trap. Então como eu operei por aqui, a entrada seria, né? Superação da máxima, stop na mínima. Fiz a entrada atrasada, coloquei o stop errado. O stop tinha que estar aqui. Fui estopado, né? Fui estopado. Mas para mim, a condição do mercado ainda era de alta, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma nova entrada e agora sim eu coloquei o stop na mínima aqui. Tomei um calor, mas depois ele entregou aqui, acho que foram 9 pontos. 9 pontos, alguma coisa assim, que me zerou o dia. Deixou no 0 a 0 no dia. E aí depois, aí aqui já foi já no gráfico de Renko. O que aconteceu? Ele fez um trap tanto na mínima de ontem, como também nessas mínimas aqui que estão sendo marcadas no dia. Tentou perder, fechou o box abaixo, o box seguinte rejeitou e fechou em alta. Então quando fechou esse box, eu fiz a compra. Aí ele me deu aqui acho que 2 pontos de risco efetivo, né, de main. E aí, como eu já tinha uma condição lateral, ele já tinha testado aqui a região do fechamento de ontem e estava encontrando uma resistência para passar e era fundo aqui. Então eu falei, posso estar, eu provavelmente estou numa lateralidade, né? Até por esse movimento aqui, eu estou numa lateralidade, então eu vou realizar minha saída aqui na região de máximas, né? Então deixei a minha saída aqui 15 pontos antes da máxima do dia, né? E aí o mercado avançou e entregou os 15 pontos, foi um pouco mais. E aqui também, nessa região, eu tinha a média de 80 caindo, quer ver? Vou colocar aqui, mais fácil. Eu tinha a média de 80 caindo e eu tinha também a VWAP semanal. Aqui tá diário, onde eu tenho a semanal. Aqui, ó. Eu tinha a semanal também nesse ponto, também caindo. 80 caindo, VWAP semanal caindo. Eu falei, minha realização vai ser antes dessa máxima. Ele estourou, andou um pouco mais aqui e depois fez mais nada, morreu, né? Então foi esse os 3 trades do dia. O primeiro foi errado não, né? O primeiro stop foi errado. Então se tivesse colocado o stop no lugar certo, não teria sido estopado, que seria aqui, né? Não teria sido estopado e teria entregue ali os 9, 10 pontos que eu peguei. Foram 10 pontos. Então, com esses 3 trades aqui, eu consigo sair no dia, no dólar, né? 889,50 positivo. E aí no índice eu fiz uma única operação.
O índice ele abriu aqui próximo dos fundos de ontem. Do fundo de ontem, né? Então ele veio, ele abriu com um gapzinho de baixa, veio, testou o fundo, lateralizou, perdeu esse fundo. Aqui eu não tinha nenhum sinal de entrada para operar. Então perdeu o fundo, voltou. E aí ele fez essa barra aqui das 11h40. E essa barra aqui foi um trap. Eu tenho um topo aqui, ele testou e rejeitou. Só que eu tenho um alvo, o primeiro alvo aqui do gráfico diário, desse espelhamento aqui da correçãozinha do pivô de baixo. Então esse é o primeiro alvo. Então ele bateu. Então ele bateu no primeiro alvo e voltou, fez uma correção até o último topo aqui, né? Então quando ele fez aqui o trap, e ainda eu estava acima da VWAP, ainda ele fechou, né, acima da VWAP, eu vi um trade que o risco retorno não estava legal, porque eu já tinha aqui uma região de alvo que já tinha sido testada, então o risco retorno dessa operação para mim não estava legal. E aí eu esperei, né, ele veio, testou novamente, e aí no gráfico de Renko, ele fez o afastamento da média, fez o retorno aqui na 9, deixou o box branco, MACD abaixo da linha 0, histograma, e deixou o box vermelho de gatilho. Aí eu entrei na operação. Foi aqui nessa barra aqui alinhada com a média de 8. Aqui ele fez um pivô alinhado com a 8. Né? Então caiu. Aqui ele desconfigurou, né, o pivô. Ele veio testar aqui topo anterior. Caiu. Fez um novo topo. E aí eu fiz a entrada. E aí qual que era o critério para me continuar nesse trade, né? A barra que testasse a mínima do dia, ela teria que fechar abaixo da mínima do dia, para mostrar que tinha força, tinha ali vontade de vendedora. Como ela deixou uma sombra aqui, e aí se eu deixo meu stop na máxima dela, por quê? Porque ela testou a mínima, deixou sombra. Se na barra seguinte ela rompe a máxima, eu tenho um trap acionado, né? E na condição ultimamente aí do mercado mais lateral, então poderia acontecer. Então poderia assumir um stop aqui, né? Eu preferi fechar a operação no fechamento da barra se ela fechasse acima da mínima, até então da mínima do dia. Como ela fechou, eu encerrei a operação e aí saí com R$85. Depois a operação até andou, mas você tem que saber exatamente o que você vai fazer quando você entra no trade, onde você vai entrar e aonde você vai sair, por que você vai sair. Então, eu fiz a saída conforme eu já tinha determinado antes de iniciar o trade. Então foram essas as 4 operações. Com isso, eu consigo zerar a semana. Saio positivo aqui no dia 900. 970. 974 e 50. Na semana fico positivo 135 e 48. Então foi isso. Encerrando aí o dia de hoje. Até mais. Tchau, tchau.